Fala galera, como vai? Tudo bem? Alex Ribeiro falando aqui e é um grande prazer ter você aqui conosco no Inglês no Vestibular. Hoje vamos responder uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, do ano de 2019. É uma questão de segunda fase, ou seja, são questões discursivas. Questões discursivas em inglês costumam ser mais difíceis para aquelas pessoas que têm menos intimidade com a língua, ou seja, têm mais dificuldade, Mas meu intuito aqui é justamente procurar orientar o estudante a encontrar uma maneira mais fácil, mais tranquila de conseguir responder a questão sem precisar de apavorar ou saltar a questão, pular ela, e não responder ou deixar em branco. E eu espero muito alcançar a minha expectativa, é que você consiga fechar a prova. Tá bom? Vamos lá então, eu vou responder a primeira questão dessa prova do ano de 2019, da segunda fase. Vamos responder a letra A, porque ela vem com a letra A e letra B. E esse vídeo ele é especificamente para a letra A da primeira questão do ano de 2019, tá bom? Vamos lá para a questão então. Vamos captar algumas informações que o examinador provavelmente poderia nos apontar, Poderia nos passar. A primeira situação que eu devo procurar para o meu conforto seria o título. Eu não tenho título desse texto, nessa prova, nessa questão. Então, isso já dificultaria um pouquinho mais. Bom, se eu não tenho título, eu vou para o comando da questão, que é importantíssimo eu saber que comando que ele me dá, quais são as instruções. Repara o seguinte, responda a questão em inglês. Maravilha! Eu já sei que a minha resposta tem que ser em inglês, e se eu responder em português, ele vai anular a questão, ele nem chega a olhar, As respostas em português não serão aceitas. Então, minha resposta necessariamente deve ser em inglês. Eu, particularmente, prefiro as questões em inglês, mesmo que haja dificuldade com a língua. Por quê? Porque você vai seguir apenas 3 passos, muito simples, para que você possa fechar essa prova. O primeiro passo é mostrar para o examinador que a sua resposta é sempre de acordo com o texto. Então, você vai colocar according to the text, Professor, mas eu não sei escrever inglês. Mas é muito simples você gravar isso. É simples demais você gravar according, com 2 Cs, que é de acordo com o texto, according to the text, muito bom. Independentemente se você conhece o assunto que o texto aborda, você não pode colocar nada que o texto não retrata. Então, toda a sua resposta tem que ser de acordo com o texto. Então, você já mostra para o examinador, according to the text, de acordo com o texto, muito bom. Segundo passo agora, vamos ver o que ele pergunta. What is unusual about Clara Dolan's medical history? Não, então, o que é incomum? Unusual. Esse UN aí, que está antes da palavra, Aqui, esse UN aqui, ele é um prefixo, que ele nega. Usual é comum, unusual é incomum. O que é incomum, nesse histórico médico dessa moça, Clara Dolan, Se eu passar o olho pelo texto rapidamente, eu consigo verificar algumas coisas aqui, se eu passar aqui, Clara Dolan, 22 anos, acordou às 4 da manhã e tal, ia para um novo emprego. Só passando o olho aqui, onde eu vejo Clara Dolan, para ver se eu entendo alguma situação da prova. Aqui está falando, olha aqui, então ela foi para um hospital em Hampstead, newborn baby, ela teve um neném, e tal, beleza, até aqui, achei até interessante aqui, que ela fala que ela é de Cricklewood, Eu morei quase uma década na Inglaterra, e Cricklewood era uma região que eu conhecia muito bem ali, uma região fantástica, muito legal, deu até saudade de ver esse texto aqui. Vamos lá então, por pouco olhar pelo texto, eu consigo verificar algumas informações que ele me passa. Mas o que seria unusual? Se eu tenho dificuldade com a língua inglesa, eu apenas passar o texto, eu tenho o olho pelo texto, eu tenho alguma ideia geral, Mas o mais fácil para você fazer essa questão é pegar a palavra unusual e procurar ela no texto. Repara que eu acho ela lá no texto, unusual. Então eu vou procurar a informação perto de onde eu achei esse unusual. Então vamos lá, This is not a particularly unusual phenomenon. Poxa, então está falando que o histórico médico dela tem algum fenômeno, um fenômeno incomum, Então essa não é um fenômeno tão incomum assim, ela está falando, Particularmente um fenômeno incomum. Diz essa Helen, não importa, que é professora
Midwifery fala de obstetrícia, dessa universidade, não me importa. Esse aqui também não me importa. Pesquisadores em Glasgow. Ó, tá falando que é raro. O que é raro? Vamos lá. O fenômeno é raro. But it's not that rare. Ó, é raro, mas não é tão raro assim. É isso que ela tá falando, ó. É raro, mas não é tão raro assim. O que não é tão raro? Que fenômeno é esse? O texto ainda não nos apontou. Repara que o texto ainda não nos apontou. Então, nesses midwifery and ela repetiu aqui, é o mesmo assunto, obstetrícia. Então, ciclos, né? Fala aqui esse meio da obstetrícia e da ginecologia. Ela diz, if you haven't, né? If you haven't come across, se você ainda não passou por uma cryptic pregnancy, se você não passou por uma cryptic pregnancy em você mesmo, então, o que fenômeno é esse? Um tal de cryptic pregnancy. Esse cryptic, que muitas pessoas traduzem como crítico, na verdade é algo assim, fugiu a palavra aqui, enigmático, sabe? É um enigma, é muito sem explicação. Não consegue muita explicação para isso. Até algumas pessoas traduzem como crítico, mas não é muito crítico. É meio sem explicação, meio enigmático, tá bom? Então, olha aqui. Se você ainda não passou por um cryptic pregnancy, por uma gravidez enigmática, eu vou usar essa palavra, né? Você mesmo. It's not unusual, outra palavra unusual aqui, não é muito incomum conhecer alguém, né? Ou conhecer alguém que conhece alguém que já passou por essa situação. Então, o que o texto me passa aqui, sem eu precisar de ler o texto, procurei o unusual, que informação que ele me passa nesse parágrafo, que é no terceiro parágrafo, né? Fala que esse é um fenômeno de cryptic pregnancy. Muito bom. Se eu não soubesse o que era cryptic pregnancy, é para responder em inglês, repara que é para responder em inglês, então pouco me importa saber ou não saber o significado. Então vamos lá para a minha resposta. De acordo com o texto, according to the text, qual que é o meu segundo passo? O senhor disse que são 3 passos, 3 etapas que eu tenho que obedecer para responder, né? O primeiro passo é according to the text. O segundo é você pegar a pergunta e colocar na sua resposta, porque você está montando um texto, né? Então vamos lá. According to the text, eu vou lá para a pergunta. What is unusual about Clara Dolan's medical history? Né? Então vamos lá. Vou pegar essa pergunta e colocá-la na minha resposta. According to the text, what is unusual about Clara Dolan's medical history? Né? Então, em português seria, de acordo com o texto, o que é incomum sobre esse histórico médico, né, da Clara Dolan? O que está faltando agora na sua mente? Veio o verbo, né, um verbo de ligação. Você não precisa dele, ó. Então, de acordo com o texto, o que é incomum é, né? E o verbo to be is, is. O quê? O que o texto me informou? É lá, ó. A cryptic pregnancy. A cryptic pregnancy. Muito bom, eu vou colocar isso lá. É o quê? A cryptic pregnancy. Pronto. Eu já fecharia a prova aqui. Contanto que é simples, sem precisar de apavorar. Então, de acordo com o texto, o que é incomum nesse histórico médico dessa moça é uma gravidez enigmática. Tá faltando, eu poderia colocar que ela teve. Não é assim que ela teve? Então, she teve, have. O have conjugado no passado é had. Olha lá, she had. Ah, professor, mas está faltando that she had. O that, que é um pronome que ele é um pronome relativo. Ele pode ser um pronome demonstrativo e pode ser um pronome relativo. E dentro do pronome relativo, ele tem pronome relativo do caso reto e do caso oblíquo. Nesse caso aqui, ele é do caso reto. E o pronome relativo do caso reto, que é o that, não é obrigado a estar na oração antes de um pronome pessoal ou antes de um sujeito. Tá? Então, se você esquecesse o that aí, você estaria escrevendo corretamente, porque não é obrigado a estar. Eu não preciso colocar that she had. Eu poderia colocar só she had. Muito bom. E se você é uma pessoa com mais habilidade com a língua e entendeu que ela, se você leu o texto, entendeu que ela só soube da gravidez quando ela teve o bebê, é um caso estranho, né? Mas tem até uma brincadeira ali no texto, que a mãe, ela liga para a mãe do hospital e fala: mãe, vem aqui na maternidade que eu tive um bebê. E a mãe falou: mas
hoje pela manhã você não estava grávida, porque ela passa mal e tal, né? É um caso até estranho, até meio hilário, né? Mas se você entendeu o texto, então, que ela só soube que estava grávida quando ela teve um bebê, você poderia até completar a história, né? Completar a sua resposta. Poderia colocar: She only knew she was pregnant when she gave birth to a baby. Muito bom. Mas se você é um estudante que tem mais dificuldade com a língua e não teria condições de escrever, de completar essa segunda etapa, essa etapa extra que eu coloquei, she only knew she was pregnant when she gave birth to a baby, não tem problema. Não tem problema. Você poderia fazer somente até ali onde eu coloquei. Olha lá. According to the text, primeira etapa. What is unusual about Clara Dolan's medical history? Segunda etapa, que você voltou na pergunta, né? Coloca o verbo to be só para falar que é, e agora eu coloquei a resposta do texto. A cryptic pregnancy, que ela teve. She had. Você matou a prova. Professor, mas se eu não conseguisse colocar nem o she had, não tem problema. O examinador iria considerar a sua resposta até aqui, porque você preencheu todos os requisitos, você deu a resposta necessária, tá bom? Mas se quiser colocar algo bem mais completo, aqui você já fecharia a prova. Era só você colocar que ela teve, né, e que ela só soube da sua gravidez quando ela deu à luz a um bebê. Muito bom, essa é a questão. Você finalizaria a sua prova aqui, né, e fecharia essa questão com 10 pontos, porque cada questão vale 20 pontos, letra A 10, letra B 10, né? Até aqui você conseguiria fechar a primeira questão, a letra A da primeira questão, com 10 pontos, sem muita dificuldade. E isso vai repetir em outras questões. Então treine isso que você vai se dar muito bem, tá bom? Eu fico por aqui, Deus te abençoe grandemente e eu espero te encontrar aí em outros vídeos, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau!